Nesse mês de janeiro, a gente está falando sobre os salmos, alguns salmos, para nos ajudar a trazer à mente coisas que são importantes nessa nova caminhada que a gente começou de 2020. Todo mundo quer começar 2020 bem, ninguém quer começar mal, todo mundo quer que aconteça algo de bom em 2020. Eu também quero. Mas a gente sabe que só promessas, só superstições, só mandingas não resolve nada. O ano ele entrou e daqui a pouco a gente está aí lutando com as mesmas coisas. Então, desde semana passada, a gente está trazendo alguns salmos para orientar você, orientar a mim, como que a nossa postura nesse começo de ano pode ser melhor e mais eficaz. E a conclusão que a gente chegou é, ao invés da gente chegar e dizer, Deus faz isso para mim, faz aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, ao invés da gente fazer isso, a gente sentar na frente de Deus e dizer, Deus, o que o Senhor espera de mim para 2020? Qual que é a sua vontade? Quando o Senhor olha para a minha vida, o que o Senhor espera de mim? Essa é uma pergunta que vira o holofote totalmente para mim. E aí eu vou ter que olhar, abrir o coração e ouvir de Deus o que Deus de fato quer fazer na minha vida ao longo desse próximo ano. E pode ter certeza, se você conseguir captar o que Deus quer fazer na sua vida, não importa que as coisas não vão tão do jeito que você gostaria, mas o importante é você ter certeza de que Deus de fato está guiando você e você está sendo guiado por Ele. Semana passada a gente falou do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é uma coisa para você não se esquecer nesse ano de 2020. Você precisa de Deus, ponto, mais nada. Você precisa de ter a presença dEle, você precisa de estar atento a Ele. Ele é o teu pastor, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que você precisa de descanso, que você precisa de refrigério, Ele sabe que você precisa de alimento, Ele sabe que você está passando por dificuldades, Ele está guiando você. Se você tiver essa consciência de que Ele é o teu pastor, de nada vai faltar para você. Porque até mesmo as coisas que faltam, você já não vai mais ter falta delas. Então, hoje à noite, eu vou ler o Salmo 32, 23 semana passada e a gente inverteu as coisas agora, vai ser o 32 hoje. E o 32, ele mexe com uma área das nossas vidas um pouco sensível, um pouco complicada. Eu queria que você prestasse atenção nisso, hoje à noite, e se você conseguir ouvir Deus falar com você, o ano de 2020 vai ter um outro tom na sua caminhada. O Salmo 32, ele começa dizendo assim, eu estou em Isaías aqui, Isaías não vai rolar. É Salmo, ok. Salmo 32 começa mais ou menos assim, como é feliz aqueles que têm suas transgressões perdoadas, isso, e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e nem em quem há hipocrisia. Enquanto eu mantinha meus pecados escondidos, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo e o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Vamos voltar lá para o pessoal acompanhar, lá no início. Como é feliz! O salmista ele começa com uma tese, ele tem uma tese. A tese dele é o seguinte, quem é perdoado é muito feliz. Quem tem as suas transgressões e os seus pecados apagados é alguém que fica muito feliz. Fala sério, ser perdoado é muito bom.
Quando você sabe que você deve algo e de repente alguém chega para você e fala assim, olha, você não me deve mais. Principalmente credor, principalmente banco, né? Já pensou? Que coisa boa. Eu tive já umas experiências assim. Uma vez eu pedi um dinheiro para o meu irmão emprestado. E quando eu fui devolver o dinheiro para ele, ele olhou para mim e falou assim, olha, eu quero que você pegue esse dinheiro, que você faça o que você quiser com ele, mas eu não quero ele de volta. Eu ainda insisti com ele, ele falou, não, isso é... Eu falei, uau, que coisa boa, eu fui perdoado da minha dívida. Eu não preciso mais pagar essa dívida. Culpa, dívidas, são coisas que pesam dentro de nós. Agora, a gente entra o ano de 2020 e ninguém quer errar, certo? Todo mundo quer andar direitinho. A gente quer fazer talvez que nem o Salmo 1. O Salmo 1, se você for ler, ele vai dizer assim, como é feliz, não aquele que é perdoado, mas como é feliz o homem que medita na tua lei de dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, seu fruto será 100 por 1. Ele vai ser super feliz. O problema é, quando a gente entra um ano querendo fazer as coisas certas, e de repente a gente descobre que a gente não consegue, e não dá certo, e a gente começa a errar, e a gente começa a pisar na bola, o que a gente faz? O Salmo 32 é essa esperança para mim e para você, que ao longo da caminhada, nós vamos ter que continuar lidando com os nossos pecados. Temos que lidar com as nossas imperfeições, mas existe uma esperança para a gente. Olha que interessante, essa palavra transgressão, ela não tem a ver com atitude, com uma coisa específica que eu faço. Por exemplo, eu menti. Isso não é uma transgressão. A palavra transgressão tem a ver com uma natureza, tem a ver com uma essência de quem eu sou. Então, quando eu transgrido na área da mentira, por exemplo, não é que eu menti. Eu sou um mentiroso. Não é que eu adulterei. Eu sou um adúltero. Não é que eu roubei. Não, eu sou um ladrão. É diferente. Os seres humanos, quando desconectados de Deus, lá no início, lá no Éden, eles deixaram que a sua essência fosse preenchida por eles mesmos. E a gente se tornou, então, separados de Deus. O salmista está dizendo, como é feliz quem reconhece que é rebelde contra Deus. Como é feliz aqueles que reconhecem que, na essência, mesmo que eles façam uma força lascada, eles não conseguem ser obedientes até o final. Eles reconhecem que dentro do coração sempre tem algo que leva eles para longe de Deus. É assim ou não é? Conosco. A gente quer fazer, a gente até tem boas intenções, mas tem vezes que o nosso corpo, as nossas atitudes nos levam para algo diferente. O salmista está dizendo como é feliz aquele que sabe que é rebelde por dentro, que é pecador por dentro, mas tem as suas transgressões perdoadas. E os seus pecados, aí sim, pecados, sim, tem a ver com uma atitude específica, com as coisas que a gente faz durante o nosso dia a dia. Como é feliz quando você sabe que você chega diante de Deus, a quem você deve por causa dos pecados. E você sabe que Ele pode oferecer perdão a você. Por que é feliz alguém que é perdoado? Porque é alguém que sabe que pode continuar a jornada, não vai ficar carregando pesos o resto da vida. Os seus pesos foram carregados por Jesus. Começando um ano de maneira sábia, eu acho que é você não se esquecer, primeiro, que você e eu somos transgressores de natureza, mas que nós temos aonde obtermos perdão, ponto. E não há nada que você deva fazer para compensar esse perdão. O que você tem que fazer é reconhecê-los diante de Deus. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Como é feliz aquele que chegou diante de Deus para conversar sobre a sua lista de culpas, tirou do bolso uma lista de culpas para dizer, olha Deus, lembra, semana passada a gente conversou sobre isso, e Deus olha para ele e fala assim, do que você está falando? Eu não lembro, eu já te perdoei. Vocês já perceberam que a gente costuma carregar nas nossas vidas as culpas, e as culpas elas vão nos levando para longe de Deus. À medida que a gente anda culpado por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, a gente vai deixando de confiar em Deus e começamos a
confiar na nossa própria estratégia. O Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Por que hipocrisia? Hipocrisia é a palavra no grego para os atores, os dramaturgos, os que simulam no primeiro século. Aqueles que colocavam as máscaras e fingiam alguns personagens. Esses são os hipócritas, porque eles agem como eles não são. Eles simulam serem pessoas que eles não são de verdade. Agora, por que isso aí está no meio desse texto? Porque é o seguinte, quem sabe quem é, não simula ser quem não é. Quem sabe que é pecador, que é imperfeito, não simula ser alguém perfeito. Quem sabe que deve diante de Deus, quem sabe que tem limitações na vida, não fica diante de Deus racionalizando as coisas. Do tipo, eu sei, eu pisei na bola, mas sabe o que é? É porque eu pisei na bola, porque eu tenho uma história complicada, entendeu? Não, o culpado disso, eu fiz isso, mas porque o fulano fez aquilo. Sabe esse negócio de quando a gente é confrontado com relação aos nossos erros, a gente ao invés de dizer, eu errei, é minha culpa, eu começo a dizer o seguinte, não, sabe o que é? É que eu tive uma educação muito complicada, lá em casa o negócio era complicadíssimo, sabe? Meu pai não me abraçava, minha mãe não cuidava de mim. Eu sei que isso causa traumas na nossa vida, eu sei que gera um monte de dificuldades ao longo da nossa história. Mas o problema é que ao longo da vida a gente começa a lidar com os nossos pecados e a gente nunca olha para nós e diz assim, eu errei. Sempre tem, eu errei, mas foi porque fulano fez alguma coisa. Porque fulano... A gente começa a racionalizar o negócio. É um pouco... Assim, eu respeito muito os terapeutas de hoje. Tenho na igreja pessoas que são terapeutas. Eu acho que uma terapia é muito legal, é muito bom, é muito importante para quem está doente emocionalmente, para quem precisa disso. Mas um dos caminhos que a terapia às vezes leva é você não reconhecer que você é a causa dos erros, porque você tem tomado decisões erradas. Mas sim você arrumar um culpado. E aí a gente passa a vida toda procurando um culpado para as nossas desgraças. Quando em alguns momentos nós precisávamos saber que é o seguinte, nós somos o culpado. Por quê? Fomos nós que decidimos, fomos nós que escolhemos, fomos nós que falamos, fomos nós que tomamos aquela decisão. Não importa se o outro deu um empurrãozinho, não importa. Quem tomou a decisão final fui eu, foi você. E o rei Davi, que está escrevendo esse salmo, ele vai entrar numa parte mais pessoal agora, porque ele viveu uma situação assim, quando ele diz assim, enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E aqui a mão de Deus pesa, não é para te punir, não é para te retalhar você, para se vingar de você. A mão de Deus pesa para te corrigir, para ver se você acorda e você toma uma posição diferente na vida. O rei Davi é um cara espetacular, conhecido no meio da nação de Israel como o homem segundo o coração de Deus. Mas um belo dia no seu reinado, ele acorda umas 3 horas da tarde, numa época de guerra, onde ele deveria estar liderando o exército na batalha contra os filisteus, mas ele resolveu ficar no seu palácio, e ele acorda depois do meio-dia, 2, 3 horas da tarde, veste o seu roupão, toma seu suco de laranja, começa a ler as notícias do dia no jornal de Minas que chegou ali para ele, e de repente ele abre a janela da sua sacada e ele começa a dar uma olhada pelo seu povo. E aí ele vê uma mulher que está tomando banho. E ele deseja essa mulher, ele é o rei, ele pode todas as coisas, ele é poderoso. Nesse momento o rei Davi, ele se esquece que Deus o trouxe até ali. E ele acha que o fato dele ser poderoso dá direito a ele a fazer coisas que ele não deveria. E ele então chama essa mulher, os dois têm uma relação, passam uma tarde de amor, volta para casa, e dali um tempo, a mulher manda um bilhete para ele dizendo o seguinte, olha, tenho 2 notícias para você. A primeira é, estou grávida. E a segunda, não adianta falar que o filho não é teu, porque o meu marido está na guerra há meses, defendendo o teu exército. Então o filho é teu. Naquele momento, o que acontece com Davi? Ele é pego no seu pecado, ninguém até então sabia do que ele tinha feito, e ele vem escondendo esse negócio. E ele continua tentando esconder, até que um dia um amigo, profeta chamado Natan, chega diante dele e fala, Davi, deixa eu te dizer um negócio, deixa eu contar uma historinha. Aí conta uma historinha para ele, e a historinha revela que Natan sabia do que ele tinha feito. É como se Natan chegasse e falasse assim, Davi, olha, eu sei de tudo
que você fez. Você é um grande cara, eu sei, você é um rei poderoso. Você é um rei que lidera o seu exército na batalha. Olha, no trabalho você é uma beleza. Com as pessoas de fora você é fantástico. Mas eu sei que você está escondendo um adultério. E sei que você planeja coisas terríveis para tentar se esconder. Porque até esse momento, sabe o que acontece? O Davi, ele não tinha só adulterado. Até que Natã fale com ele sobre o que ele tinha feito, Davi já tinha tentado esconder o pecado dele. Sabe como é que ele tentou esconder o pecado dele? Ele mandou chamar da guerra o marido da Batseba, que era a mulher com quem ele tinha adulterado. O nome dele era Urias. Ele chamou Urias e tentou forçar uma barra para que Urias fosse para casa, passasse uns dias com a sua mulher para depois, o filho é teu, tá tranquilo, ninguém ia descobrir. Só que Urias era um cara tão leal que ele falou assim, não, Davi, rei, eu não vou fazer isso, eu vou ficar aqui porque os meus irmãos estão morrendo na guerra. Eu não posso ir para minha casa e ter uma noite de amor com a minha esposa, sendo que os meus irmãos estão morrendo lá. Eu vou ficar aqui no palácio de guarda. Insistiram com ele não foi para casa. No outro dia o rei deu uma festa, tentou chapar ele um pouquinho, deixar ele meio bêbado, para ele poder ir, e ele não foi. No dia de manhã ele estava lá deitado. E Davi então começa a progredir, a aperfeiçoar o seu pecado. Aquilo que se tornou uma mentira, um desejo, um adultério, agora ele vai escrever uma carta para o general Joabe e vai dizer o seguinte, Joabe, olha, não leva a mal o que eu vou pedir para você, mas faz o seguinte, eu estou mandando o Urias de volta, põe ele, quando a batalha começar, coloca ele na frente da batalha, para ele ser um dos primeiros homens que morre, tá bom? Mas não leva a mal, não acha que isso é uma coisa muito pessoal, é normal, acontece. E ele sela essa carta, dá para o próprio Urias levar a sentença de morte dele até o general e o Urias morre. E aí Davi acha que está tudo tranquilo. Agora, então é normal, eu sou rei, tem uma viúva de um dos meus soldados, eu trago ela para o palácio, faço ela minha concubina, minha esposa, né, entre aspas, e está tudo certo. E é nesse momento que o Natã chega e fala para ele, eu sei de tudo. E aí o Davi escreve, enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pecado, coisas erradas que a gente comete na vida e a gente não trata, afetam a nossa alma, afetam o nosso corpo, deixam a gente ansioso, deprimido, deixam a gente com medo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Quando Natã chegou para Davi e disse, eu sei de tudo, Davi podia ter falado assim, mas sabe o que é, Natã? Cara, eu já sou rei, cara, eu já tenho tudo, eu precisava, assim, muita pressão na minha vida, muitas coisas para resolver, eu tinha direito de dar uma escapada, ou de ter uma válvula de escape, né? Veja bem, isso é natural, isso é normal, Natã. Davi podia ter inventado 1000 desculpas, ele podia ter falado, não, mas foi ela que veio, deu em cima de mim, daí eu não aguentei e tal. Mas sabe o que Davi fala? Davi cai de joelhos e fala, realmente eu errei, eu pequei contra Deus. Deus me deu tudo o que eu precisava e eu fui e destruí com a vida de um homem, destruí com a vida de uma mulher, destruí com a minha própria vida. A gente vai caminhando e a gente acha que só os outros são errados, só os outros têm o que melhorar. Isso adoece você. Você precisa admitir que você é imperfeito. Você precisa admitir que você é imperfeito, que você é pecador, é assim. Isso é ofensivo na nossa sociedade. Você dizer que alguém é pecador, que alguém é... Eu sei que todos nós somos imperfeitos e Deus sabe disso. Mas olha para as tuas relações na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. O quanto que os seus erros, o seu jeito complicado, as suas estratégias malignas, né, têm contribuído para o caos que você vive. Porque às vezes a culpa não é só da tua mulher, não é só do teu marido, não é só da tua mãe, do teu pai, dos teus filhos. A culpa não é só do seu amigo, do seu chefe, do seu funcionário, do seu vizinho. A culpa talvez é sua. O que você está fazendo de errado? Aonde que você desalinhou dos princípios de Deus para entrar nesse negócio? Quando que você começou a seguir o teu próprio jeito de ver a vida e você abandonou o jeito de Deus ver a vida?
E ele continua: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. O quanto você acha que Deus de fato é perdoador? Porque eu suponho que a gente cresce numa cultura católica romana e até evangélica que coloca esse Deus perdoador numa posição muito distante de nós. Tipo, ele jamais vai me perdoar. Ou, para ele me perdoar, eu preciso de fato merecer esse perdão. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você merecesse, não era perdão. Perdão é algo que você dá e recebe gratuitamente, como um presente. Como Davi foi perdoado por Deus. Como aquele filho que saiu de casa, lembra? Filho pródigo. Que quando voltou, ele tinha ensaiado um discurso com o pai. O discurso dele era: pai, pequei contra ti. O discurso dele não era: pai, ó, eu pequei contra ti, mas a gente precisa conversar, porque eu saí de casa, porque nós temos umas coisas mal resolvidas entre nós, pai. Ó, eu saí de casa porque umas coisas que o Senhor fez durante a nossa vida me deixou assim rebelde, aí eu tive que ir embora. Não. O filho pródigo, ele olha e fala: pai, eu pequei contra você. Eu confessei. Confessar o pecado é justamente concordar com o outro. É concordar com o que Deus disse sobre você. Confessar é dizer: sim, você está certo, eu errei, a culpa é minha. Que tal 2020 a gente começar a ficar mais espertos com relação a isso? Em vez da gente encobrir as culpas, que nem diz ali, ó, eu não encobri as minhas culpas, eu as coloquei para fora, eu as expus. Ao invés da gente encobrir, por que 2020 a gente não tem coragem de confessar os nossos pecados? Dizer assim, ó, a culpa é minha, eu errei. Você quer ver como é que é difícil falar eu errei? Vamos juntos? 1, 2, 3. Eu errei. Ó. Vamos ver se dá. A culpa foi minha. A culpa foi minha. Me perdoe. Eu errei, a culpa foi minha. Me perdoe. Não sei, Juliana, deve ter. 3 palavrinhas que são tão difíceis de sair da nossa boca, mas que podem transformar a nossa realidade. Eu errei. Confessarei as minhas transgressões. Eu vou confessar a minha rebeldia por natureza. Eu vou confessar que eu não dou conta. Porque uma coisa é você dizer assim: Deus, sabe como é que é, né? Eu sou meio estourado, tal, por isso que eu peco muito nessa área. Ao invés de você dizer isso, por que você não diz assim: Deus, eu de fato eu sou descontrolado, eu sou descontrolada, eu não consigo ter domínio próprio sobre as minhas atitudes, a minha ira vem e toma conta de mim. Por que ao invés da gente ficar confessando atitudes e justificando diante de Deus elas, tipo, ah, Deus, o Senhor sabe que eu menti, mas não era assim, né? O Senhor me conhece. Porque é assim que a gente conversa com Deus. Deus, você sabe que eu não contei aquele negócio para o fulano, né? Mas eu não fui honesto naquela, mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou uma pessoa gente boa, né? Mas naquele momento eu tive... Não. Aprende a olhar para Deus e falar: Deus, eu sou mentiroso. Deus, eu tenho usado da mentira como forma para construir a minha vida. Eu sei que é difícil a gente se deparar com os nossos erros e reconhecer, dar nome para eles, mas esse é o caminho da liberdade. O caminho da prisão é aquele que a gente fica justificando e tentando dar um jeito de parecer um negócio menos feio. Esse é o caminho que leva Deus a pesar a mão sobre você para ver se você acorda, para ver se você desperta e toma uma decisão diferente na sua vida, nesse ano. Eu confessarei as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha só, eu confessarei. O ato de confessar,
ele é um ato terapêutico, sim, mas não terapêutico para te deixar emocionalmente mais aliviado. Ele é um ato que vai te levando a ter uma visão adequada de quem você é e de quem Deus é. E quem você é? Eu e você somos piores do que nós jamais imaginamos, ao mesmo tempo que nós somos mais amados do que nós jamais esperamos por Ele. Esse é o ponto. Confessar é um processo que eu e você devemos exercitar na nossa vida, como quem reconhece as nossas falhas. E aí a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse talvez é um ponto que você ainda não entendeu direito. O perdão de Deus, ele não está distante, ele está perto. O perdão de Deus, ele é oferecido. Por quê? Porque Deus deixa passar as coisas, porque Deus põe as coisas para debaixo do tapete e fala, não, meu filho, vamos nessa, bola para frente, vida nova, ano novo, segue em frente. Não, Deus nos perdoa porque alguém já pagou o preço das nossas culpas. O seu Filho, Jesus, ele veio até nós e morreu pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. Quando você entende isso, você valoriza isso, você passa a entender, puxa, então eu não vou ser cobrado pelos meus pecados? Não, você não vai ser cobrado pelos seus pecados. Se você se arrepender, se você mudar a sua mentalidade quanto a eles, Deus está disposto a te perdoar quantas vezes for necessário, desde que você esteja caminhando com um coração ansioso por ser alguém diferente. Desde que você entenda a gravidade que é e o estrago que isso faz na minha e na sua vida quando a gente toma decisões erradas. Tu perdoastes a culpa do meu pecado. Olha só. Portanto, todos vocês que são fiéis, todos os que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Deus está com os braços abertos para transformar a nossa caminhada, a nossa jornada. Não da noite para o dia, mas de anos para anos, de décadas para décadas. Ele está pronto para pegar na minha mão e na sua e falar, meu filho, vem, eu quero fazer de você uma mulher melhor, um homem melhor. Vem, confia em mim. Enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo. Por que tu és o meu abrigo? Porque quando a culpa do pecado vier sobre mim, quando as consequências da minha vida rebelde e transgressora vier sobre mim, eu não vou ser atingido por ela. Por quê? Porque tu és o meu abrigo, porque tu me perdoou e tu me escondeu debaixo das tuas asas. Tu és o meu abrigo, tu me preservará das angústias e me cercará de canções de livramento. Me preservará de angústias quando eu confesso os meus pecados a Deus. É como se eu estivesse desviando da rota que leva para a queda, que leva para o mal, que leva para todas as angústias e pegando um caminho de alegria, de estabilidade e tudo mais. Quando eu deixo a minha reputação com Deus, porque a nossa grande dificuldade de reconhecer os pecados é que a nossa reputação vai ganhando um dislike, né? A gente começa a perder os likes quando a gente confessa os nossos erros. Mas é melhor perder os dislikes e ficar com uma reputação mais baixa e seguir por um caminho sem angústias do que ter uma falsa sensação de que nós somos quem somos e caminhar por uma vida cheia de culpa e de depressão, enfim, um monte de coisas. Tu me cercarás canções de livramento, tá? Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha só, não seja como o burro e o cavalo que não tem entendimento. O que Deus está dizendo aqui é, a minha relação contigo não é para ser na base do cabresto. Não é para ser na base das rédeas. Eu não preciso ter que ficar olhando e vigiando você o tempo todo. Para dizer, ó, tô olhando, ó, te peguei, hein? Ó, pera, calma. Não é assim. Até na espiritualidade, dentro da comunidade cristã. Eu sei que eu tenho fama de, às vezes, ser um pastor meio bunda mole, meio, assim, devagar, que não cuida das pessoas e tal, que eu deixo as pessoas fazerem o que quiser. Não é que eu deixo elas fazerem o que quiser, é que eu, primeiro, que eu não sou pai delas, né? Mas, segundo, eu não tenho a menor pretensão de ficar vigiando vocês. E nenhum dos líderes da nossa comunidade tem. Sabe por quê? Porque nós esperamos que essa comunidade aprenda a amadurecer e não precisar de freios e rédeas que nem burro
ou cavalo. Porque ele diz o seguinte, eles precisam ser controlados, senão eles não obedecem. Não é essa a relação que Deus espera de nós. A relação que Deus espera é que eu e você, voluntariamente, espontaneamente, por amor, nos coloquemos debaixo da obediência a Ele. A relação com Deus é de amor, primeiramente, não de obediência. Se você ama, você obedece. Mas não quer dizer que se você obedece, não quer dizer necessariamente que você ama. Porque você pode obedecer a alguém sem amar. Por exemplo, eu não amo a polícia. Embora eu tenha um grande amigo que é policial, mas eu não amo a polícia, mas eu obedeço a polícia. Agora, tem como eu dizer que eu amo os meus pais se eu não obedeço eles? É difícil, é contraditório. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, e não obedecerás o Senhor, o teu Deus. Então lembra que o que Deus está buscando em mim e em você, primeiramente, não é uma relação de controle, de manipulação, é uma relação de amor, maturidade. Vem, meu filho, vamos caminhar comigo. Você vai me obedecer. Se você pisar na bola, relaxa. Você ainda me ama? Se você me ama, eu te ofereço o perdão e você continua comigo. Até que você vai amadurecer e você não vai mais ter esses problemas. O apóstolo João diz para a gente assim, gente, olha, eu escrevi essa carta para vocês, onde ele dá instruções, ele fala, eu escrevi para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, porque é muito provável que vocês vão pecar, nós temos um advogado no céu chamado Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que tal no ano de 2020 você corrigir a espiritualidade sua e parar de achar ou viver como se Deus precisasse colocar rédeas em você? Mas que Deus possa deixar você solto para que você espontaneamente volte até a Ele. E quando você perceber que você está desalinhando a sua vida com Ele, você confesse os seus pecados. Muitos são as dores dos ímpios. Por quê? Porque os ímpios não conhecem e não aceitam serem perdoados por Deus, porque não acreditam em Deus. Então eles sofrem muitas dores, porque eles têm que lidar com as suas culpas. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Mas a bondade de Deus protege quem nele confia. Eu sei, é complicado, você reconhece os seus pecados diante de Deus hoje, e amanhã você tem que fazer isso de novo. E depois de amanhã, de novo. Talvez você esteja falando assim, mas se eu tiver que confessar meus pecados a Deus, eu vou ter que ficar todo dia, toda hora. Eu sei, é isso mesmo. Não é a prática da confissão. Não tem ninguém com uma caderneta assim, ó. Confessou hoje? Tá liberado. Confessou hoje? Não é frequência de confissão que você... É o quanto você de fato quer amadurecer e quer aprender a confiar em Deus. É sobre isso. É você olhar para a sua vida talvez no final do dia e dizer, Deus, me parece que hoje eu tomei alguns caminhos que não são coerentes com os teus ensinos. Me parece que hoje eu tentei enganar alguém. Me parece que hoje eu desejei mais do que eu precisava. Eu não fui generoso. Hoje eu fui hipócrita, Deus, porque eu manipulei, eu menti na cara dura. E ao invés de você falar, Deus, você sabe como é que eu sou, né? Mas você diga assim, Deus, eu ainda tenho sido mentiroso, eu ainda tenho sido adúltero, eu tenho sido imoral, eu tenho sido lascivo, eu tenho desejado o que não é meu, eu tenho sido invejoso, ó Deus. Olha, confessa isso a Deus. Eu sei que quando você olha no Instagram, você vê a turma, os teus amigos todos curtindo, você jamais vai reconhecer que você tem inveja. Porque, ó, você reconhece que você é um ladrão, mas você não reconhece que você é invejoso, certo? E invejoso é um trem difícil demais de você dizer, eu sou invejoso, imagina, eu invejoso. Que é isso, também aí, tô me lixando esse negócio, só porque ele tá viajando, tá na praia, tá lá na Europa, porque ele tem um carro assim, sabe? Eu não, que é isso? Você pode falar para Deus, Deus, trabalha isso no meu coração, eu não tenho sido contente com o que eu tenho. Eu tenho sido invejoso. Deus, eu não estou sendo honesto no meu relacionamento. Deus, eu estou sendo infiel. Deus, eu acho que eu fui pego pelo dinheiro. E talvez você é daquele que vai dizer assim, mas eu já tenho muito dinheiro, Deus. E por que eu estou pego pelo dinheiro? Justamente, você tem muito dinheiro,
o dinheiro convenceu você de que você não precisa de mais nada. Mas talvez você seja o outro lado. Olha, eu não tenho tanto dinheiro. E por que eu estou preso pelo dinheiro? Porque o dinheiro ele pega qualquer um de nós. Você tem pouco ou você tem muito, você pode sofrer e ser escravizado por ele. Talvez a maneira de você lidar com isso é dizer: Deus, tira essa avareza do meu coração e me torna um homem e uma mulher generoso, para eu poder lidar com o dinheiro com generosidade. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Justos por quê? Porque vocês são perfeitos? Não. Porque é interessante, né? Quando Deus dá o perdão, é como se você não tivesse pecados. Sabia? Quando Deus te perdoa, é como se você nunca tivesse pecado. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Quando Deus te oferece o perdão, é como se você fosse uma pessoa perfeita. Só que se você for um bom filho de Deus, você vai saber que essa retidão e que essa perfeição não é porque você de fato merece, mas é porque Ele está trabalhando em você. Que tal 2020 você ser alguém humilde? Parar de racionalizar, de inventar desculpas. Começar a tratar com Deus sobre os seus pecados e depois, se for necessário, começar a tratar com pessoas que são objetos dos seus pecados, né? Porque tem pecados que a gente afeta somente a nós mesmos, mas tem outros pecados que afetam todo mundo que está ao nosso redor. E às vezes a gente tem que voltar e dizer para fulano: olha, me perdoe, eu errei, a culpa foi minha. Me perdoe, eu errei, a culpa foi minha. Talvez você tenha que fazer isso para o seu marido, para a sua esposa, talvez para os seus filhos, talvez para os seus pais. Mas você não pode mais viver debaixo da pressão do orgulho que faz você gemer emocionalmente, que faz você continuar sendo escravo dos erros e que você confie no perdão gracioso de Deus para a sua vida, que não é um perdão que meramente te tira a culpa, mas é um perdão que te transforma, que faz de você alguém mais parecido com Jesus. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos fala que Deus mostra o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, ou sendo ainda pecadores. Jesus não nos ofereceu o perdão quando a gente disse assim: agora vai dar tudo certo, eu vou me comportar. Não. Quando a gente nem tinha noção, Ele morreu por nós e disse: vem, me dá a sua mão, eu quero te salvar, eu quero te dar um novo coração, uma nova mente, eu quero te fazer nascer de novo. E eu estou perdoando os teus pecados, estou perdoando as tuas culpas, e vou te perdoar até o último dia que você viver, para que a gente seja amigos, e você possa conhecer Deus, e isso possa refletir na sua maneira de viver. O que você vai fazer em 2020 para lidar com essa questão? Porque não adianta você ficar aqui 40 minutos me escutando, pegar informações e levar para casa e está tudo certo. Você tem que decidir o que você vai fazer com esse negócio e quando você vai fazer. Se tem coisas na sua vida que você já identificou aqui enquanto a gente falava que não podem mais fazer parte de você, é a hora de você ter uma conversa com Deus sobre essas coisas. Se tem pessoas que precisam ouvir da sua boca: me perdoe, então você precisa planejar nas próximas semanas quem que você vai encontrar e o que você vai dizer. Mas para com esse negócio de você sabe que você também tem culpa, né? Não. Deixa isso para outra pessoa resolver com Deus. Você chega diante da pessoa e diga: olha, sabe aquele dia ou sabe aquela circunstância? Eu tenho que reconhecer. Eu pequei, eu errei. Me perdoe. Isso é transformador.
Isso é transformador. É assim que Deus vai conduzindo a gente, cheio de defeitos, cheio de limitações. É assim que Ele vai levando a gente de volta para casa, oferecendo perdão abundante, constante. E, ao mesmo tempo que Ele nos perdoa, Ele nos transforma. Que tal a gente fazer uma oração? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite e a gente poder ouvir a Tua palavra e poder ser desafiados mais uma vez a seguirmos em frente, confiando no Teu amor e confiando no Teu perdão, Senhor. Nós de fato somos imperfeitos e temos muito, muito ainda para resolver nas nossas vidas. Como a gente não consegue fazer isso sozinhos, essa noite nós te pedimos, nos ajuda. Nos dá um coração mais humilde, mais quebrantado, para a gente poder reconhecer os nossos pecados e a nossa transgressão também, a nossa natureza rebelde diante de Ti. E podermos desfrutar do Teu perdão, do perdão de outras pessoas. E ver como que através disso o Senhor pode transformar a nossa história. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.